Louvado seja o nosso Deus. Nós iremos orar ao nosso Deus, agora clamando pela a iluminação do seu Santo Espírito nesse momento de meditação na sua santa palavra. Kaique está aí, vou pedir ao meu irmão Kaique que nos eleve a Deus nessa oração de louvor e também de intercessão pela iluminação do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Amém. Oremos, Deus. Santo Deus, Pai, o Rei da Glória, Senhor. Que possamos romper em fé, Senhor, nosso amado Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Deus. Agora nos justificou, Pai, diante de Deus. Senhor Deus, que o Senhor possa estar nos dando iluminação do Teu Santo Espírito, Senhor, para que possamos estar compreendendo a Tua santa e gloriosa palavra, Pai. Tua santa e gloriosa palavra, Senhor. Que possamos ter nosso coração, nossa mente aberta, Pai, para que essa palavra possa entrar dentro de nós, Pai, e poder colocarmos em prática, Senhor, tudo que temos aprendido, tudo que vamos aprender ainda, Pai. Que o Senhor possa estar iluminando o pastor Marcelo, Senhor, que possa estar conduzindo, Pai, através do Teu Santo Espírito, para que ele venha, Senhor, glorificar, Pai, e exaltar o Teu santo nome, Deus. Que possamos sair daqui cada vez mais aprendido, mais sábio, Pai. Que possamos sair daqui, Senhor, cada vez mais com conhecimento, Senhor, e com discernimento, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa nos usar, Senhor, como ferramentas para que possamos levar o Teu Evangelho, Pai, para as demais criaturas, ó Deus, a Tua vida terra, que foi essa ordenança que o Senhor nos deu, Deus. Para a honra e glória do Teu santo nome, essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o Senhor. Nós iremos, meus irmãos amados, pela graça do Senhor, dar continuidade à série de pregações na Epístola de Judas. Então vamos abrir a palavra do Senhor lá no penúltimo livro da Bíblia. Nós iremos ler a última parte do versículo 3 de Judas. Judas não tem capítulo, então Judas é um livro só. Então nós vamos ler o versículo 3. Na verdade, vamos ler todo o versículo só para a gente fixar em nossa mente o texto. E daqui a pouco iremos recordar alguns pontos importantes. Quem está chegando agora, né? Nós estamos numa série de sermões nessa epístola de Judas. E quem já está acompanhando pode relembrar também. E vou dar uma outra dica. Para quem quer pegar do início, como é que faz, pastor? A gente não tem máquina do tempo, como é que a gente vai voltar atrás? Meus irmãos, pela graça de Deus e os recursos da internet, nós estamos gravando, você está sendo filmado. Nós estamos gravando as nossas pregações e estamos colocando lá no YouTube. Uma das formas do YouTube crescer é você sempre estar atualizando. Então, é importante você depois ir lá no nosso YouTube, né, da nossa igreja, e você resgatar as duas outras pregações sobre Judas. Mas por hora nós vamos reler mais uma vez o versículo 3 de Judas. Judas 3 diz assim a palavra do nosso Deus. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Que o Senhor assim aplique em nosso coração a sua santa palavra. E nós iremos, sem muitas delongas, já passar aqui o que nós já vimos. Nós já vimos em alguns domingos atrás, primeiro sermão foi do versículo 1 e 2, né? Sobre 3 privilégios que nós temos. Na semana passada, que também foi o dia do amigo, nós falamos do propósito de Judas escolher e ao mesmo tempo da sua compulsão, o que lhe motivou a escrever. E aí nós trabalhamos o tema de que devemos priorizar o que é prioridade. Então veja que ele poderia escrever sobre muitos assuntos, sobre a comum salvação, mas ele quis escrever sobre a apostasia. E esse semáforo que está aí, tá vendo? Dá para ver na figura, ele está com 3 corações, porque realmente Judas ele ama aqueles irmãos, era alguém que recebeu isso do seu irmão mais velho, o Senhor Jesus, seu meio-irmão, né? O Senhor Jesus, ele logicamente que ainda não estava crendo no Senhor Jesus, mas depois ele se converte ao Senhor, Deus o converte a ele próprio, né? Ao nosso Deus, e ele reconhece que ele é servo de Jesus, veja aí no versículo 1, e escreve essa epístola para que os irmãos realmente estejam firmes na fé. E aí nós vemos no texto de hoje, pelo menos 3 ensinos importantes. Nós iremos trabalhar a seguinte ideia: há um apelo para que batalhemos pela fé.
há um apelo para que batalhemos pela fé. Como assim, pastor, um apelo? É porque a palavra batalhar no original, ela tem a ver exatamente com algo que é agonizante. É algo que causa uma reação. Não tem a frase que toda ação gera uma reação? Então veja, Judas ele estava com essa ideia, uma batalha agonizante. Mas antes, porém, veja, a palavra, antes da palavra batalha é exortando-vos. Essa palavra no original tem a ver com esse Deus que puxa a nossa orelha, mas para o nosso bem. A exortação visa aqui a nossa correção. Então, muitas vezes nós somos exortados para o nosso aperfeiçoamento. E assim é o amor. Deus nos disciplina exatamente porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele nos disciplina. Então veja como é importante essa exortação de Judas. E eu quero já, não querendo caminhar para o final, mas eu quero perceber com os irmãos um outro detalhe, que essa batalha é diligente, ou seja, é constante, depois iremos explicar sobre isso. Ela é pela fé, e essa fé, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Então ela é completa, é plena. Dito isto, nós iremos trabalhar nessa tarde essas duas palavras que são as mais importantes do nosso texto. Qual que é o conteúdo desse apelo que Judas faz para os irmãos do primeiro século da era cristã? Era exatamente para eles batalharem. Então, meus irmãos, essa palavra batalhar, como nós já explicamos, ela tem a ver com algo que era agonizante e que, ao mesmo tempo, né, é um tipo de luta que leva à agonia, ao sofrimento de uma real batalha. Na verdade, o crente deve estar no local de batalha, onde se exige dele o sacrifício para a luta contra as trevas. Então veja, o sacrifício da luta contra as trevas. Nós não cremos na doutrina chamada maniqueísta. Cadê Cassinha aí? Ontem a gente falou um pouquinho sobre isso, né, Cassinha, com as nossas irmãs da Federação de SAFs, porque tem gente que acha que nós estamos numa constante batalha entre o bem e o mal. Não, na nossa perspectiva, Deus já venceu a guerra através de Cristo Jesus ali na cruz. Nós estamos em batalhas, isso sim, porque a guerra já foi vencida, mas nós estamos nessas batalhas. Qual que batalha que é essa, pastor? Me explique melhor. É entre a semente da mulher e a semente da serpente. Lá em Gênesis já está traçado esse destino nosso, em que nós vemos que realmente viria a serpente, que iria ferir o calcanhar de alguém, e que viria alguém para, olha só, esmagar a cabeça da serpente. Então ali nós vemos já Deus nos falando do proto-evangelho, deste evangelho que realmente tem a ver com Jesus, que ele é aquele que já venceu todas as coisas, e por isso que ele nos guarda de tropeçar. Veja aí no versículo 24, né, já caminhando para o final da epístola, a gente já vai trabalhar toda essa epístola, ele diz, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Então, nós muitas vezes podemos fraquejar, podemos muitas vezes titubear, uma palavra que os antigos pastores usavam, né, que tem a ver exatamente com deslizar, com escorregar, de não ficar firme, né, titubear na fé, mas nós devemos estar firmes na fé. Inclusive, todas as nossas sociedades internas têm essa expressão, firmes na fé, e nós sabemos que isso é importante para nós. Então, meus irmãos, essa batalha é algo que é visível naquela época do primeiro século da era cristã, e ela é visível mais ainda na nossa geração. Essa batalha que nós temos pode ser entendida também de outras formas. A batalha que nós temos entre a nossa natureza pecaminosa e a nossa natureza santa. Por isso que Paulo vai usar em algumas epístolas, em Timóteo nós vimos aqui, né, combate, o bom combate da fé. Lá em Colossenses ele também vai falar, né, Paulo estava lutando para levar os seus leitores à maturidade doutrinária. Essa é uma luta árdua e diária. E também em Filipenses, eu não quero antecipar, mas em Filipenses capítulo 1, ele vai usar essa mesma expressão, que devemos batalhar por esta fé. Então, perceba, em primeiro lugar, o ensino que Deus nos traz é que nós não estamos num parque de diversão, nós estamos em guerra. Essa frase que eu estou dizendo não é minha, são de vários pastores que, se você colocar aí no YouTube, há várias ilustrações que as pessoas acham que o cristianismo é um parque de diversão, né? Você só está se divertindo,
você canta esse cântico que a gente cantou, o nosso general fazendo trenzinho e coisas assim desse gênero. Na verdade, o cântico que a gente cantou é uma realidade. O nosso general é Cristo, nós seguimos os passos dele, porque ele está à frente. Ele é o comandante, ele já venceu. Então não deve fazer trenzinho, não deve brincar, não. Não estou dizendo que não deve se alegrar, devemos nos alegrar. Esse cântico é de vitória, de guerra, e devemos nos alegrar no Senhor. Mas a ideia é, nós estamos em guerra, nós não estamos num parque de diversão. Essa é a primeira lição para nós, por isso que Judas vai usar essa expressão que devemos batalhar por esta fé. Batalhar pela fé. E a segunda expressão, que já está clara no texto, né, é a fé. Então, o conteúdo do apelo duplo de Judas é batalhem, uma batalha agonizante. Nesta fé, que fé é esta? É uma fé operante. É uma fé que, inclusive, eu esqueci de colocar na liturgia, mas ainda está em tempo, que tem a ver com aquilo que foi um legado dos nossos pais. Nós cantamos um hino que falou sobre isso, nós entendemos que há a doutrina dos apóstolos, nós entendemos que essa fé, uma vez por todas, foi dada aos santos. Esta fé que é o nosso arcabouço doutrinário. A fé aqui, meus irmãos, não é necessariamente a confiança pessoal em Jesus. Não, ela vai além disso. Tem a ver com tudo aquilo que o próprio Jesus colocou em nosso coração para firmar os nossos passos nele. Então, não é simplesmente algo abstrato, algo que está nos ares. Não, essa fé ela é sólida. Ela é baseada em Cristo, ele é a rocha, ele é, como diz o texto lá em Hebreus, o autor e consumador do quê? Da fé, da nossa fé. Então veja, aqui não estamos falando de conceitos vagos, nós estamos falando de uma fé vívida, uma fé real, que tem a ver, repito, com todo aquele conhecimento que Deus já implantou em nosso coração. Lembra que Timóteo recebeu isso da sua avó, recebeu isso da sua mãe, e Paulo vai dizer, olha, agora você está recebendo de mim também, então permaneça nesta fé, batalhe por esta fé, pregue esse evangelho em tempo e fora de tempo. Então veja como essa fé aqui, ela é mais do que um conceito abstrato, é um conceito concreto, real. Inclusive, John Stott tem um livro que diz o quê? Crer é também pensar. Então a nossa fé não é simplesmente uma fé vaga, um salto no escuro, como alguns defendem. Não, a nossa fé é firmada. A minha fé e meu amor estão firmados no Senhor. Nós cantamos isso também. E aí nós vemos uma outra ideia. Essa fé deve ser o quê? Defendida. Devemos batalhar por esta fé. O cristão precisa defender esta fé no sentido de ela não ser adulterada, não ser barateada, não ser negligenciada. Por isso que há uma exortação por esta fé que uma vez por todas foi dada a nós, ela foi entregue para nós, ou seja, é algo que é concreto, nenhuma outra fé, essa fé é real, ela não deve ser substituída, não deve ser trocada, não deve ser negociada. Por isso, meus irmãos, que nós temos algo a fazer, nós temos uma batalha que é constante. E eu repito, acho que nos primeiros sermões que nós tivemos aqui sobre o livro de Judas, nunca na história da humanidade o número de falsos mestres tem surgido, e nós devemos realmente batalhar por esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Na Bíblia de Genebra, na antiga, não nessa atual que vem com as confissões de fé, ela vai dizer algo interessante, como que a fé age em nós, e baseado ali em Hebreus 11. Em primeiro lugar, ela tem certeza das promessas e está confiante no poder de Deus, então ela age dessa maneira. Ela percebe, em segundo lugar, o desígnio divino. Em terceiro lugar, ela é vivenciada nas promessas que Deus nos dá, por isso que a gente canta firme nas promessas do nosso Deus, e nós percebemos claramente que Deus, ele não pode negar a si próprio, então por isso que aquele hino que nós cantávamos anteriormente, né, que dizia, ele é fiel a mim, nós mudamos a letra que diz o quê? Ele é fiel assim é como? As suas promessas, aquilo que ele fala, ele cumpre. Também, em quarto lugar, essa fé considera a Cristo sobre tudo e todos. Lembra que esse texto de Hebreus termina falando sobre o autor e consumador da nossa fé. E também essa fé vence tremendas desvantagens.
nós vemos ali pessoas que foram cerradas ao meio, pessoas que, diz o texto, não era digna de viver aqui na terra, mas Deus fez com que o exemplo dessas pessoas fossem aí registrado na palavra de Deus para apontar por exemplo maior, que é do nosso autor e consumador da fé, o nosso Senhor Jesus. Então, meus irmãos, concluindo, e daqui a pouco iremos aplicar, nós podemos entender, dentro do que nós acabamos de falar, algumas implicações desta batalha por essa fé, deste apelo. Por que apelo? Porque a palavra batalhar tem a ver com agonia. Então, Judas está dizendo, devemos batalhar. Em primeiro lugar, essa fé existe, né? E ela foi entregue, foi delegada. Quem é administrador sabe que uma das funções do administrador é delegar funções. Então, nós vemos claramente essa ideia que essa fé foi entregue aos santos. Quem são os santos aqui? São os eleitos do Senhor, aqueles que literalmente estão vivendo esta fé, que não apostatarão, que não abandonarão. É o que a Bíblia chama de justo. O justo é aquele que permanece ligado ao nosso Deus. Também esta fé é digna de que batalhemos por ela. Por isso que essa fé não é abstrata, é algo concreto. Tanto é que os discípulos morreram por esta fé. Em terceiro lugar, esta fé é sempre ameaçada por heresias, pasmem, dentro da igreja. Muitas vezes a gente acha que é algo fora da igreja, mas essa fé ela é ameaçada dentro da igreja e por isso que devemos batalhar. E por último, né, todo crente genuíno, todo aquele que é justo, todo aquele que é santo, deve batalhar por esta fé. Aí vem uma pergunta para efeito de aplicação. Mas como eu devo batalhar pela fé, pastor? E aí eu vou recorrer aqui ao Reverendo Heber Carlos de Campos. Antes, porém, eu estava lendo um comentário do texto que achei muito interessante, que é uma analogia com o que aconteceu lá em Neemias. Não sei se os irmãos lembram, teve um período que eles estavam em guerra e com uma mão eles estavam reconstruindo, né, o muro, edificando tudo ali, e com a outra mão eles estavam com o quê? Quem lembra? Com uma arma, não com um revólver aqui, né, com a espada. Eles estavam em uma mão com o instrumento para reconstrução, para edificação, e na outra mão estava exatamente com a arma. Então, nesse comentário que eu vi, eu achei muito interessante que assim deve ser a nossa fé, né? Em uma mão nós devemos edificar-nos nessa santíssima fé, e na outra mão nós devemos lutar agonizantemente por esta fé que uma vez foi dada aos santos. Então, como que eu devo batalhar pela fé? Em primeiro lugar, você deve dar testemunho dessa fé. Tem gente que fala assim, pastor, eu não sei evangelizar, mas você sabe dizer o que você era antes, o que Deus tem feito agora e o que você almeja para o futuro. Todos nós somos capazes de dizer o que nós éramos no passado, o que Deus tem feito agora e o que você almeja do futuro. Então, todos nós devemos batalhar e defender essa veracidade. A fé não é um salto no escuro, é algo concreto. Segundo lugar, o modo de fazer com que essa fé seja batalhada, visível, é você também dando suporte àqueles que estão defendendo a fé. Então, cadê Júlio aí, né? Deixa um like, deixa uma curtida aqui, né? Como a gente fala, ou seja, é bom vocês falarem, vocês divulgarem, convidarem pessoas. Eu quero felicitar aí mais uma vez a Marcelo, né? Aos outros irmãos que sempre estão convidando outros para ouvirem a palavra do Senhor. Então, vocês devem realmente apoiar, né? A gente fala muito hoje dos isentões, que é a pessoa que fica em cima do muro, né? Mas nós devemos batalhar por esta fé. Então veja como é importante a gente dar suporte a pessoas que estão nessa fé. Em terceiro lugar, você deve também treinar pessoas. Então nós sabemos que a nossa igreja ela prima muito pelo discipulado, né? E o discipulado, ela visa exatamente o treinamento de pessoas. Foi assim o método de Jesus. Ele treinou discípulos e esses discípulos saíram por todo mundo pregando esse evangelho. Ide por todo mundo e pregar o evangelho aos presbiterianos, aos batistas? Não, a toda criatura. Então veja que nós temos esse trabalho de sermos missionários, de levar essa palavra para a honra e glória do Senhor. Então, meus irmãos, finalizando, não tenha medo de defender esta fé. Deus não precisa de defensores, porque Deus é Deus, mas a fé que Ele nos entregou precisa ser o quê? Preservada. O pessoal fala assim, eu estou no novo normal, então vou ter que me reinventar. Peraí, reinventar a igreja? Não. A gente tem que reinventar a forma de lidar
com o que a gente está acontecendo. A igreja é a mesma, tá? Tem os seus símbolos de fé, tem as suas marcas, a fidelidade à palavra, os sacramentos, né? A disciplina, os meios de graça. O que a gente tem que reinventar é a forma de agir diante dessa realidade. A igreja não precisa ser reinventada, a fé não precisa ser reinventada, ela precisa ser preservada exatamente por causa desses falsos mestres, dessas falsas doutrinas que têm entrado, digo e repito, dentro da igreja. Portanto, eu quero finalizar convidando a todos nós. Parece que Judas ele fez uso de Filipenses 1. Vamos abrir a palavra do Senhor. Filipenses 1, versículo 27 a 30. Perceba a sintonia, a harmonia que há entre a mentalidade de Judas e a mentalidade de Paulo escrevendo à igreja de Filipos. Filipenses 1, versículos 27 a 30. Final do capítulo 1 de Filipenses. Filipenses 1, versículos 27 a 30. Vamos ler todos juntos? Eu irei ler aqui com Keila e os irmãos lerão aí em alta voz em casa também. Leiamos. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Que o Senhor assim aplique em nosso coração a sua santa palavra, que Ele nos dê a graça de não somente crer, mas também de batalhar, de padecer por esta fé que uma vez por todas foi entregue aos santos.